Qual é a relação entre o exercício cardiovascular regular e a saúde do coração? Ah, isso é importante falar que complementa o anterior. E aí tem aquela história tipo assim, fisiculturista tem que fazer aeróbico porque é estímulo reverso, né? O endurance, a caminhada, a atividade física aeróbica, ela tende, não é que ela só faz esse tipo de remodelamento, mas aí ela tende a ficar grande e fino, né? O coração de atleta é grande e fino. E se quem faz exercício resistido fica com o coração do mesmo tamanho, mais grosso para dentro, né? Em tese, uma contrabalanceia a outra. Esse que é o racional fisiológico que o pessoal tenta fazer, mas isso não é comprovado. Só que cardio não faz mal para ninguém, só faz bem. Que a gente puxa lá do Ministério da Saúde. São de 150 a 300 minutos semanais. Então, assim, dá 50 minutos 3 vezes na semana. O mínimo do mínimo, né? Eu brinco com os pacientes que isso é para o idoso de 80 anos. Meu Deus. 50 minutos 3 vezes na semana ou 30 minutos 5 vezes na semana. Por quê? Porque isso aí pelos estudos que a gente tem, é o mínimo do mínimo para você ter uma sobrevida melhor, para você colocar esse coração para funcionar. E caminhada. Claro que não é aquele passeio no parque, você vai lá no Ibirapuera e vai ficar assim olhando o Admirando os céu. passarinhos. Não, tem que cansar, assim, a intensidade moderada. O que que é? A gente tá conversando, assim, caminhando no Ibirapuera e tá assim, ai, Areta, ai, eu fui lá e você não sabe? Tem que estar um pouquinho ofegante, porque senão Tem que não é faltar um o ar. cardio. Tem que faltar um pouquinho ar, senão não está fazendo efeito. E isso altera um pouco, sim, a sobrevida. Não que só o exercício faça isso, mas é porque ele reduz mais o colesterol, controla o açúcar, diminui a chance de pressão alta, controla o peso. E aí esse ganho total a gente coloca como benefício. Então, prestar atenção que... Mas e se a pessoa alternar cardio com musculação? O ideal mínimo é esses 300 minutos, esse é o mínimo do mínimo. Mínimo do mínimo é 150. 150 a 300 de atividade aeróbica moderada por semana. E o mínimo do mínimo de resistida é 2 vezes. Mas um não substitui o outro, entendeu? Não substitui. Não. Então tem que fazer 150 minutos e tem que fazer 2 vezes de musculação. Esse aí é pro idoso, né? 150 minutos e 2 vezes de musculação. É pro idoso sedentário. Eu adoro a cara que ele faz. É verdade. Tipo, ele não faz nada. Nem isso. Meu Deus. Então já vou deixar meu cartão. Não, tem que fazer, pelo amor de Deus. É possível fazer bons exames no SUS ou é melhor pagar particular? Não, é possível fazer bons exames SUS. O difícil é chegar no cardiologista, assim, né? Porque a gente tem toda uma regra da saúde do SUS, assim. Você vai lá no posto de saúde, aí você vai falar pro médico. Eu queria fazer um check-up cardiológico. Tem uns critérios para ele pedir ecocardiograma, teste de esteira, sabe? Porque o SUS, ele te abarca, mas ele já te abarca pedindo os critérios. Não é igual na saúde particular, né? Ou no convênio que você vem e fala pro médico assim, eu quero um check-up, pode pedir tal exame que eu vi na internet. Aí o médico acaba pedindo sem indicação, mas todo exame tem indicação. Então, um cara jovem, de 20 anos, ele não, provavelmente o clínico geral não vai nem aceitar pedir esse eco e teste ergométrico que seja sem sintoma nenhum, né? Mas, vamos dizer assim, não, você fala assim, não, Fernando, eu tenho 22 anos, faço uso de anabolizante e eu vou lá falar para ele. Talvez ele se convença, né? Se ele for um pouco estudado, ele vai falar assim, não, esse menino pode estar com alguma coisa no coração, vou pedir sim o exame e encaminhar para o cardio. E aí... Mas os exames, eles são, via de regra, é que só não é feito, por exemplo, eco com strain, muito difícil ter no SUS, mas em serviço terceirizado, né? Serviço cardiológico Então dá para terceirizado. começar no SUS, né? Tipo, com o clínico geral, para ele fazer esse encaminhamento. E aí, se o cardio achar, assim, realmente você precisa de um exame mais profundo. Aí ele encaminha para o outro Aí, setor, né? Para outro serviço. Vamos pro particular, que aqui não vai ter como agendar. Exatamente. Senão... Mas ressonância cardíaca tem no SUS, né? Só que tem que ter indicação. O cardio não vai pedir para você só por um check-up no SUS. Que é, tipo assim, é uma demanda da sociedade, né? Que em tese está todo mundo pagando. Então não pode pedir tudo para todo mundo, senão vai à falência. Sim, tem que pedir o que realmente é necessário. Mas sim, o que a pessoa precisa, o mínimo do mínimo? Um eletrocardiograma, que é aquele exame dos rabiscos. Com aquilo lá a gente consegue ver até se o coração está maior ou não. Ver o que está acontecendo, já infere. É um exame barato, né? Todo posto de saúde tem aquilo lá. Um raio-x de tórax para ver o tamanhozinho do coração lá. E um eco. Aí o eco, geralmente, quem vai acabar pedindo é o cardiologista. Mas o básico já dá para resolver muita coisa. Doutora, você poderia relacionar a importância da medicina preventiva não só para atletas, mas para qualquer pessoa? Sei que é muito importante, mas gostaria muito de ouvir de uma profissional como você.
principalmente em termos cardíacos? Na verdade, a prevenção fala assim, eu não quero ter infarto nem AVC, o que é que eu faço? Não fumar, né? Cigarro comum, cigarro eletrônico. Nossa, o eletrônico pior ainda. Pior ainda. Ninguém sabe o que tem ali dentro. Ninguém sabe, ele é um nível de nicotina assim 10 vezes mais, é um negócio absurdo. Álcool, ele também é prejudicial porque ele faz um dano no músculo, ele faz uma cardiomiopatia alcoólica. E a questão de dieta e atividade física. Então, assim, se você tem um filho, você consegue estimular esse filho a fazer as atividades físicas da escola e caminhar com essa criança, nessas horas aí, desses 150 a 300 minutos, isso vai fazer diferença. Porque não adianta você falar, você tem que dar o exemplo, né? E a alimentação em casa. Não adianta falar assim, ai, Fernanda, eu nunca vou comer um hambúrguer, uma pizza, um churrasco. Não, mas que não seja os 7 dias, né? Seja só um. Isso faz a diferença. Porque a gente começa a formar a placa de gordura, aquela ateroma, a gente começa a formar desde o nascimento. Então, tudo que você faz desde lá, até se a tua mãe te amamentou com leite materno ou leite de caixinha, muda essa questão de perfil de colesterol, de tendência a diabetes, tendência a hipertensão. Então, assim, nasceu, você já pode começar prevenindo. Não fugindo do sedentarismo, fugindo do cigarro e praticando atividade física. E uma dieta balanceada, assim, evitar muita gordura, né? Fritura. E gordura boa, doutor? Tem muitas essas... Azeite é gordura boa, as castanhas são gordura boa? Isso é bom mesmo, porque a gente precisa pro HDL, né? Agora, alguns mitos aí que o pessoal detesta na internet é a questão da... Óleo de coco, isso é muito bom. Minha mãe só cozinha com banha de porco, veja só o meu exemplo. Não adianta nada falar banha de porco, óleo de coco, ela adora, mas são gorduras saturadas. Essas gorduras saturadas, elas se armazenam mais facilidade para formar essas plaquinhas de gordura do que gorduras não saturadas. Ah, mas o óleo de coco é vegetal. Sim, mas o comportamento dele químico é gordura saturada. Ah, e manteiga ou margarina, Fernanda? Manteiga, eu sempre brinco assim, depende do que você quer, né? Quando você olha a margarina, é um monte de produto químico. Quando você olha a manteiga, geralmente é leite, não sei o que lá, sal. Não tem muita coisa. O que é importante é você ter... Eu não sou a favor do terrorismo nutricional. Eu acho, um pãozinho com manteiga não vai te matar, né? Mas vou fazer um bolo, vou usar um pote inteiro de manteiga, aí tá brincando, né? Igual a banha. Comer o bolo inteiro, né? Ou a banha de porco. Uma coisa é você cozinhar com a concha, outra coisa é, sujar a frigideira. Isso muda as quantidades, né? Nada em excesso nada em mínima quantidade vai te matar, diferente do excesso. Então, essa que é a questão. Eu prefiro manteiga, mas, em tese, se você for para pegar no papel, óleo de girassol, óleo de canola, margarina, são gorduras que tendem a acumular menos e que lá nas diretrizes elas vão favorecer que você consuma isso. Então, é isso, gente. Ter noção, né? Ter bom noção. senso ajuda a você fazer boas escolhas e ter uma o quanto saúde, antes né? mudar, melhor, né? E qual conselho a doutora daria para as pessoas que querem iniciar a alta performance em termos de saúde? O que fazer logo de início? Eu acho que você precisa primeiro ter uma cabeça boa, vamos bater aqui, né? Chamar o Rodrigo, porque vai te demandar muito. Então, assim, vai te demandar qual que vai ser a carga horária dedicada para isso, se o teu trabalho te proporciona tudo isso de carga horária, e aí a gente vai ter que alinhar sono e dieta, antes de falar em qualquer suplementação de alta performance. Se você está com a cabeça boa, tua profissão te dá esses horários onde você consegue ter uma mínima quantidade de sono, sei lá, 5 a 6 horas de sono por noite, com a nutrição adequada, aí a gente começa a entrar para o nível de alta performance, né? Ver qual que é o esporte que você praticar e o que você vai precisar de suplementação a partir disso para estar em alta performance, né? Que varia. Endurance é muito nitrato, fisiculturismo precisa de muito mais questão de proteína e carboidrato, então varia da modalidade, né? Então é isso, gente. Ter a cabeça boa. Cabeça boa, que é difícil hoje em dia. E se for e sentar do lado de um bom profissional da saúde, né? Comece com um médico endócrino. E saber que a gente precisa, igual você falou, da equipe multiprofissional, né? A gente precisa de um psicólogo, precisa de um nutricionista do lado. Multidisciplinar. Precisa de todo mundo. Né? Se é o básico, se você não consegue investir e se cuidar, não se arrisque. O que eu digo para muitos atletas é: você consegue pagar um plano de saúde? Não consigo. Então não começa. Porque realmente o SUS vai ter a questão do cuidado, da equidade, o que é mais importante para a sociedade como um todo. Sim. Não para o seu benefício. Sim. Individual. Então, e às vezes esse atraso de atendimento pode ser prejudicial, né? Pode ser muito prejudicial no seu caso. Então, se você quer ter alta performance e começar com anabolizante, ou mesmo sem anabolizante, pague um plano de saúde.
Se você não tem essa condição, tente começar com o que você tem nas devidas proporções, vamos dizer assim. Se alimentando bem, treinando bem, né? Fazendo essa readaptação da rotina. Para performar, você já tem que estar com o básico bem feito. Não adianta você querer performar do nada. Tipo assim, hoje eu nem... Tá igual ele aqui, hoje eu nem caminho. Nem caminho, não como direito. Mas aí do nada eu tô estimulada, amanhã eu quero começar a performar, eu vou dormir pouco, que agora eu vou estudar de tal e tal horário. A pessoa alucina, né? Então é o primeiro indício que precisa de um psicólogo, que não tem como ir do 0 ao 100. É meio que bipolar, né? A pessoa tava, tipo, morta, sem andar, sem fazer nada, e do outro dia sai correndo, fazendo um monte de coisa. Mas é a tendência do ser humano. Eu sempre falo no consultório, vocês colocam as metas inalcançáveis, gente. Aquele senso de urgência, né? Absurdo. Fala assim, não, 2 vezes na academia. Você conseguiu 2, depois nos 20 dias você fala assim, cara, eu vou 3, que eu tô me sentindo poderoso, que eu fui 2. Até quando você for ver, você tá indo 5, pronto. Foi 5, quem vai 5 não precisa de final de semana, vai passear, Ibirapuera lá caminhar. Aí caminha, né? Fica. Mas por que isso? Porque para não pular as etapas, né? Quem precisa performar, ela precisa de um acompanhamento multi. É profissional de educação física, nutricionista, um médico e um psicólogo.